Paulo, um homem sensacional, que deixou tesouros na palavra de Deus para que nós pudéssemos compreender a tempo e fora de tempo a respeito da palavra de Deus e das promessas de Deus e principalmente das doutrinas para que nós vivêssemos a igreja de Cristo. Paulo está aqui preso, está prestes a ser morto, já está velho, cansado, já cumpriu a carreira, né, como ele vai dizer lá na frente, mas ele está aqui orientando o seu discípulo Timóteo, um pastor que era jovem, para enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. Nossa, pastora, mas há tantos anos atrás, Paulo já estava orientando o seu discípulo a enfrentar o tempo do fim. Sim, isso reforça a teoria de que os últimos dias não são apenas uma referência escatológica, mas ela compreende imediatamente os últimos dias que precederão a segunda vinda de Cristo, mas também é uma referência a todo o período compreendido entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então é um lapso temporal que existe aí, mas Paulo já estava ensinando Timóteo e, consequentemente, nos ensinando a começar a avaliar o que acontece nos dias presentes. Paulo diz assim para eles: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbabos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, eu quero muito fazer com vocês essa leitura na versão A Mensagem, porque é uma mensagem, uma licença poética maior, mas é bem mais clara. Diz assim: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos,
loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas os bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Sabe, irmãos, é interessante que quando Paulo diz aqui, nós achamos assim, nossa, Paulo está falando sobre o mundo lá fora. Mas se você for prestar atenção aqui, no verso 7, não, verso 7 não. 5, diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo está falando do povo cristão. Paulo está falando das pessoas que vivem a religião, que vivem a igreja. As pessoas que conhecem a palavra. Ele está falando assim, ó, vão existir no meio do povo de Deus. Irmãos, porque essa correlação que Paulo fala para Timóteo existe. Se você for ver, a humanidade sempre foi corrompida. Os homens sempre foram maus. Os homens sempre praticaram o mal. Mas hoje, infelizmente, isso está infiltrando dentro da igreja de Deus. Nós podemos ver falsos profetas, nós podemos ver pessoas que enganam os outros, nós podemos ver dentro da igreja muitos pecados que têm escandalizado o nome de Jesus. E nós devemos estar atentos a isso. Como é que nós podemos entender que nós temos vivido esses tempos? Porque isso, infelizmente, está perto de nós. Mas Paulo que está orientando Timóteo, ó, você fique longe deles. Não é que você não vai ter conviver, não é que você vai ter uma conversa, não é que você não vai cumprimentar. Fique longe deles, fique longe da comunhão, não se assente na roda dos escarnecedores, não tenha amizade. Agora, eu gostaria de que você fosse comigo para a palavra, nós vamos começar a explanar. Paulo diz aqui, ele fez uma separação muito interessante, porque ele diz que sobre a conduta moral que nós temos em relação a nós mesmos. Ele faz uma divisão em relação a nós mesmos, as condutas que nós temos em relação a nós mesmos, que nos prejudicam, as condutas que nós temos em relação ao nosso próximo, e as condutas que nós temos da falta de moral em relação a Deus. Paulo diz assim, os homens serão egoístas. No original grego, a palavra egoístas quer dizer filautos, que significa literalmente amantes de si mesmos. As pessoas hoje em dia, infelizmente, aqui não tem, né? Mas lá fora a gente vê. As pessoas são narcisistas, amam a si mesmos e só se importam com seu próprio bem-estar. Não se preocupa com o próximo. Está vivendo ali no seu mundinho, ele estando bem, ele estando confortável, os outros que se resolvam seus próprios problemas. Ah, eu não estou nem aí, a pessoa que se vire aí, eu cansei de ajudar os outros. Eu vou ver a minha vida. Não quero, não me importo. As pessoas às vezes estão morrendo do seu lado, precisando de uma mão estendida, precisando de uma ajuda, precisando de uma oração, precisando de alguém que estenda ali a mão num momento de aperto, de necessidade, mas nós fechamos o nosso coração porque nós temos nos tornado egoístas. Nós olhamos para a dor do próximo, nós não temos empatia. Nós não conseguimos sentir a dor das pessoas. Hoje a gente está acostumado a ver notícias horríveis na televisão, e a gente
não está mais se importando. Irmãos, fiquei horrorizada essa semana. Eu acho que vocês viram um padrasto que espancou uma criança de 3 anos. Eu nem vi a foto, nem fui olhar a foto. Eu só passei meu olho e falei, nossa, eu não quero nem ver isso. Porque isso infelizmente acontece. As pessoas perderam esse valor de se importar com as pessoas. Não se importam nem mesmo com a família. Ah, eu não quero ter ligação com o irmão, com o pai, com a mãe, eu não quero ter ligação com ninguém. Eu vou ver a minha vida, não vou ajudar ninguém mais, porque ninguém me ajuda. Na hora que eu precisei, ninguém me ajudou. Agora que se lasque para lá. E esse pensamento tem tomado conta do nosso coração. Nós temos nos tornado como ouriço. Nós temos veludo por dentro e espinhos por fora. Não gostamos de relacionamento. A pessoa espinhenta. A pessoa cumprimenta, dá uma patada aqui. A pessoa estende a mão, a pessoa... Não vou pegar a mão de ninguém, não. Vive de um amor amargurado. Não tem leveza. Não sabe ser agradável, amável com o próximo. Porque são egoístas, não querem ajudar, não querem... Quando você pergunta, você está tudo bem? A pessoa vai começar... Não, eu só queria ouvir você falar que estava tudo bem. Não quero resposta. Quero saber. Irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser igreja do Senhor. No momento em que a pessoa torna a sua vontade, seu desejo sendo a sua vida, destrói as relações com Deus e com o próximo. Porque a essência do cristianismo não é o egoísmo, mas o amor ao próximo. Quando nós estamos sendo egoístas, nós estamos pecando gravemente contra o mandamento do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E nós não temos feito isso. Paulo continua, os homens serão jactanciosos. O que é isso, pastora? No original diz assim, fanfarrões, gabolas. Refere-se a pessoas que tocam trombeta. Já viu essas pessoas? Tocam trombeta a respeito de si mesmos, proclamando virtudes que não têm, que se apresentam mais fortes, mais sábias, mais ricas do que na verdade são. São aquelas pessoas que vivem de aparência. Vivem de aparência, às vezes não tem, está devendo o mundo. Mas quer comprar, quer aparecer. Quer ter uma roupa de marca. Quer ter um carro do ano. Mas as dívidas vão se acumulando, ele não se importa, porque ele quer mostrar aquilo que ele não é. Ele quer que as pessoas vejam aquilo que ele não tem. São as pessoas jactanciosas. Xenofonte, um filósofo, diz que essa palavra era usada em alusão àqueles que pretendem ser mais ricos do que são, mais valentes do que são e que prometem fazer o que não podem cumprir. Aquela pessoa fanfarrona que fala que vai fazer as coisas e não faz. Que fica tocando trombeta, falando, não, eu sou isso, eu posso, eu sou o melhor, eu tenho dinheiro, eu tenho posse. Mas na verdade está escondendo algo, a falta de Deus no seu coração. Os homens serão arrogantes, significa soberbo. É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros empoleirado, nariz para cima, soberbo. Arrogantes são aqueles que têm mania de grandeza e veem a si mesmo como superiores aos demais. Se acha melhor do que os outros, porque às vezes tem uma condição melhor. Ensina os filhos a isso. Ensina os filhos a serem arrogantes, ensina os filhos a serem soberbos. Ensina aos filhos que possuir é mais importante do que ser, do que ter a presença de Deus em sua vida.
Mas a essas pessoas, diz lá em 1 Pedro 5,5, Deus resiste. Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes. Os homens não terão domínio de si. Significa que são pessoas sem domínio próprio, que não dominam os seus desejos carnais. São dominados por suas paixões, desejos, vícios, são escravos da ira, são escravos da língua venenosa, são escravos do sexo, das drogas. São pessoas que se vendem por causa da sua escravidão, do que o mundo pode oferecer. Significa controlar, ter poder sobre algo. O homem pode chegar a um grau que, longe de autocontrolar-se, se converte em escravo das suas paixões. E nós devemos ter cuidado a respeito disso, porque isso é um caminho diretamente para a ruína. Se você está preso em algum vício, irmãos, eu não estou falando vício assim, de álcool, de droga lícita. Estou falando de vícios do nosso dia a dia. Vícios que têm roubado nosso tempo com Deus. Vício de celular, vício de televisão, vício de comida. Quantos de nós falam assim, eu não consigo, pastor, eu não consigo fazer jejum. Não consigo tirar o arroz, não consigo tirar o doce, não consigo tirar o café, não consigo tirar a Coca-Cola da minha vida, é mais forte do que eu. E quantos de nós temos sido escravos, nós não olhamos e muitas vezes julgamos o outro, que muitas vezes também está perdido em outros vícios que muitas vezes são mais aparentes, e nós ficamos julgando, nossa, aquele lá é viciado em droga, aquele lá é viciado em álcool, aquele lá é viciado em cigarro, pecador, mas nós temos que olhar para nós. Nós temos que olhar para nós e vermos o que está roubando o nosso tempo, o que nós temos trocado pela presença de Deus, é aquilo que nos domina, é o que tem poder sobre nós. E nós não devemos ser assim. Aí Paulo continua falando sobre a conduta moral em relação ao próximo. O nosso relacionamento com o próximo. São 6 pecados que Paulo lista. Depois você acompanha, irmãos. Eu estou sendo bem meticulosa aqui a respeito disso. Os homens serão implacáveis. Significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Refere-se à pessoa irreconciliável, cujo ódio arde como fogo. Um indivíduo aspondos age como os moabitas, que não satisfeitos em nutrir o ódio consumado pelos edomitas, exumaram o corpo do rei de Edom, apenas para queimar os seus ossos. Era um povo que existia antigamente, que é que Paulo estava se referindo aqui no original do grego. Aspondos. Era um povo tão implacável. Eles estavam com tanto ódio do rei de Edom que eles tiraram o corpo dele que já estava sepultado somente para queimar os seus ossos. Esse é o mais alto grau da falta de perdão. Do coração tomado pela vingança, pelo desejo de se vingar, pelo ódio, consumido pelo ódio. E quantas vezes nós temos esse sentimento? Muitas vezes nós não temos coragem de matar, não temos coragem de enterrar, e muito menos de exumar para queimar os ossos. Mas nós fazemos isso no nosso coração, com a maldade do nosso coração. Às vezes a gente vê a pessoa que nos fez mal, passando por alguma luta, por algum problema, a gente fala assim, bem feito. Isso é maldade isso é maldade que está entranhado em nosso coração. E nós devemos lutar contra isso. Irmãos, Jean-Jacques Rousseau, não sei se vocês já ouviram falar, eu fiz um semestre estudando um livro desse camarada, não gosto dele. Maquiavel, o nome do livro dele. Já vem de maquiavélico, né, que as pessoas hoje falam. Mas ele falava assim, que o homem na sua essência é bom.
Não, o homem não é bom na sua essência. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Não é a sociedade que corrompe o homem, é o homem que corrompe a sociedade. Isso está dentro de nós, porque nós nascemos no pecado, muitas vezes vivemos no pecado, e somente quando nós encontramos com Jesus, Ele pode fazer uma obra redentiva, restauradora na nossa vida e transformar o nosso velho homem, o nosso homem mau, em uma nova criatura, que age de acordo com a palavra de Deus, que é transformada pela palavra de Deus, que vive o Evangelho, que exala o perfume de Cristo, que exala o amor de Cristo. Paulo diz aqui que os homens serão caluniadores. Significa literalmente caluniador. O diabo é o padroeiro de todos os caluniadores. O que é caluniadores? É o pecado de espalhar contenda, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir pontes de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Esse é o pecado que Deus mais abomina, como eu preguei da última vez. É o pecado que está ali no último lugar da lista do que mais Deus abomina. É a contenda, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Diferente, vem de uma família diferente da nossa, e nós temos que nos adaptar a ela. Perdão, ceder. Isso é casamento, e isso também é relacionamento. Isso é o relacionamento com a sua família, relacionamento com os seus amigos, relacionamento com os irmãos da igreja. Irmãos, nós precisamos aprender a ter relacionamentos saudáveis. Relacionamento saudável não é aquele só flores e alegria, não. Sabe o que é um relacionamento saudável, irmão? É eu saber resolver os conflitos. É eu saber que aquela pessoa ela pode falhar comigo, mas eu estou pronta a estender o perdão para ela. Assim como quando eu falhar com ela, ela estenda o perdão para mim também. Isso é o mais importante para nós que somos povo de Deus. Os homens serão traidores. A palavra original significa delator. É a pessoa entreguista, em que não se pode confiar. São os informantes traiçoeiros. Aquelas pessoas traiçoeiras, que falam pelas costas. Aquelas pessoas que delatam. Paulo provavelmente estava aqui falando a respeito de Alexandre, o latoeiro, aquele que delatou ele para que ele fosse preso pela segunda vez e, consequentemente, levado ao martírio. Paulo fala sobre ele, lá em 2 Timóteo 4,14. São víboras peçonhentas, lobos vorazes, rochas submersas, perigos implacáveis, que muitas vezes nós temos que enfrentar. E muitas vezes nós somos levados a sermos também traiçoeiros. Será que nós temos sido boca de Satanás para amaldiçoar a vida do meu irmão? Para amaldiçoar as pessoas que estão perto de mim? Ou eu sou fonte de vida? Ou eu sou aquele que derrama a palavra de vida sobre as pessoas? Os homens serão atrevidos. Significa uma pessoa levada pela paixão. É usada para descrever aquele indivíduo que não para de falar ou agir movido completamente por suas paixões. São incapazes de pensar de forma prudente e sensível. É o indivíduo que não se detém por nada para realizar as suas vontades. Os homens serão inimigos do bem, aqueles que não gostam de boas amizades. Seu paladar moral perdeu completamente a sensibilidade. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. Se atraem por aquilo que não vai te trazer benefícios, mas malefícios lá na frente. Se atrai por relacionamentos que vão afastá-lo da presença de Deus.
preferem ter amigos, muitas vezes, que escarnecem do nome de Jesus, do que amigos que vão edificar a sua vida, que vão te aproximar de Deus. Irmãos, eu sempre estou falando aqui de uma coisa que eu vivo diariamente. A minha oração é: Senhor, não me deixe perder a salvação. Eu não quero, Senhor, que nada me roube da sua presença e nem da vida eterna. Eu não quero que por um momento eu perca aquilo que é me prometido por uma vida eterna lá no céu, ou, consequentemente, lá no inferno. Eu não quero passar a minha eternidade longe da presença de Deus. Porque hoje, eu, Priscila, falando com vocês, eu sinto saudades. Eu sinto saudades da presença de Deus. Eu sinto saudades de sentir Ele dentro de mim. Parece que existe algo dentro de mim que fala que sim, eu vou me encontrar com Ele, sim, eu vou habitar com Ele, sim, eu vou viver eternamente com Ele. Esse é o sentimento que eu tenho, de que eu ainda não o encontrei, porque eu quero viver eternamente com Cristo. Eu quero viver, passar a minha eternidade com Cristo. Mas eu não posso deixar com que coisas pequenas, irmãos, a minha humanidade me roube isso. Eu preciso estar atenta. Eu falo: Senhor, não me deixe sair da tua presença. Senhor, não me deixe perder a tua salvação. Senhor, fala comigo, me mostre, abre a minha visão, para que eu olhe para mim e veja onde que eu estou falhando, porque eu preciso todos os dias melhorar. Eu preciso todos os dias reconhecer os meus erros, os meus pecados. Eu preciso todos os dias avançar na obra de Deus. Eu preciso todos os dias, meu irmão, minha irmã, assim como vocês. Eu não estou numa posição diferente de vocês. Todos nós um dia nos encontraremos com Cristo. Irmãos, ninguém vai nos levar. Ninguém vai nos salvar, somente Jesus. E é o nosso relacionamento com Ele é que vai fazer essa diferença. É o nosso relacionamento com Ele é que vai nos tornar aptos para viver eternamente com Cristo. Paulo diz agora sobre as nossas condutas morais que nós temos em relação a Deus, que muitas vezes tem nos afastado. E muitas vezes nós temos cometido. Estamos aqui listados por Paulo, dizendo que nós seríamos a premonição dos últimos dias. Os homens serão blasfemadores. Significa insulto a Deus e aos homens. Descrevem aqueles indivíduos que desandam a boca para falar contra Deus e contra o próximo. Pessoas blasfemas, que falam contra o Senhor, falam contra a casa do Senhor. Que em nome de Jesus, isso não esteja acontecendo em nosso meio. Os homens serão ingratos. Refere-se a pessoas que se negam a reconhecer sua dívida com Deus e com o próximo. Será que nós temos sido gratos às pessoas que estão próximas a nós, que nos ajudaram um dia? Será que nós somos gratos às pessoas que um dia estenderam a mão para nós, nos ajudaram no momento da necessidade? Nós falamos: esqueci, não quero saber. Hoje fala mal, critica, blasfema, é ingrato. O maior sentimento que nós temos de gratidão a Deus é estar na casa dele o adorando, é estar na presença dele reverenciando, é estar na casa de Deus vivendo em comunhão. Não é, irmãos, estar aqui e com o coração fechado. Não é estar aqui só avaliando o que o outro está dizendo ou deixando de dizer. É estar aqui com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para oferecer para você.
estar com o coração aberto principalmente para oferecer o que você tem de melhor em um culto racional, em que você está ali com entendimento, adorando aquele que é o único e digno de receber a nossa adoração. Não é o nosso achismo, não é o nosso sentimento, é a nossa razão. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. É o único mediador entre nós e o Senhor e o nosso Deus, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Irmãos, e a porta é estreita. Olha só, está afunilando. Os homens serão irreverentes, significa indecente. Trata-se daquela pessoa que perdeu a vergonha e cujo único objetivo de vida é satisfazer seus desejos primitivos. Os homens serão mais amigos dos prazeres que de Deus. É uma sociedade hedonista, que cultua o seu próprio prazer, que cultua a sua própria satisfação. Não, hoje eu não quero ir para a igreja porque eu estou muito cansado. Não, hoje eu não quero ir na igreja porque eu quero ir pescar, eu preciso pescar, eu preciso relaxar, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Hoje em dia é o que tem sido pregado, né? Você precisa aproveitar, você precisa curtir um tempo com a sua família, você precisa ter momentos de lazer, você precisa, mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser o centro da sua vida. Deus precisa ser o primeiro em que você está apto e disposto a entregar o seu sacrifício para o Senhor em forma da sua adoração, em forma do seu culto a Deus. Nós precisamos estar sempre unidos, presentes na casa do Senhor, o adorando em comunhão, porque é na unidade, irmãos, que Deus ordena a bênção. É por isso que Satanás tem lutado contra a igreja do Senhor, porque ele sabe que uma igreja unida, ninguém pode parar. E ele tem plantado pequenas sementes de contendas, para que os corações fiquem fechados um contra o outro. E há um tempo, irmãos, de nós nos achegarmos a Deus e nós olharmos onde é que nós estamos errando. É um tempo de nós nos arrependermos. É um tempo de nós nos avaliarmos e vermos onde é que nós estamos falhando como homens e mulheres de Deus. Será que isso tem acontecido na minha vida? Será que isso tem acontecido? Será que eu tenho sido um instrumento muitas vezes de ingratidão? Ou muitas vezes tenho sido uma pessoa que é caluniadora? Ou tenho sido implacável com desejo de vingança? Eu preciso me avaliar todos os dias. É por isso que quando nós vamos cear, nós falamos assim: avalie-se a si mesmo. Eu não posso chegar aqui, ou o Edinho, quando está ministrando a ceia, e falar assim: irmão, você não pode ceiar não, você está em pecado. Nós não podemos fazer isso. É você que precisa se avaliar, porque se você não se avalia quando você toma a ceia do Senhor e você toma indignamente, você está morrendo espiritualmente. É por isso que muitos estão frios, mortos dentro da casa de Deus, porque toma a ceia de forma indevida, não se avalia, não pede perdão, não se reconcilia com o seu próximo. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa conduta. Muitas vezes nós somos levados por lazeres, por diversão, por culto ao corpo, culto ao estômago. Isso tem tomado o lugar de Deus. Existe uma pesquisa que diz que, em média, os cristãos passam 25 horas na semana diante da televisão e 1 hora só estudando a palavra de Deus. Irmãos, as pessoas têm preguiça de ler a palavra, de estudar, de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Você já pegou a palavra de Deus e falou assim: eu vou estudar isso aqui. Eu vou olhar, por que Paulo está falando isso? O que isso significa aqui, ó? Jactanciosos, o que ele quis dizer com isso? Vou olhar qual era o contexto que Paulo estava vivendo, o que estava acontecendo na igreja do Senhor naquele tempo, qual que era o cenário que eles estavam vivendo para que fosse aplicado isso. E isso vai trazendo clareza para que você vá estudando a palavra de Deus.
Não é só pegar e ler a Bíblia de uma forma mecânica. Eu vou ler Gênesis, depois Êxodo. A pessoa não tem um objetivo de estudar, de detalhar, de aprender, de guardar aquilo no seu coração, de meditar, de desenvolver, de beber da palavra de Deus, de se alimentar. Não se alimentar da palavra de Deus, não apenas ler aleatoriamente, pegar. E tem gente que faz assim, ó. Pega a Bíblia e fala assim, Deus vai falar comigo. Ah, não, aqui não. Não, aqui não, essa palavra não é para mim, não. Irmãos, não é assim que Deus fala. Você vai lendo, lendo, e o Espírito Santo vai se revelando, e você vai tendo o entendimento daquela palavra, e isso vai se desenvolvendo. Você vai tornando, isso vai se tornando um hábito maravilhoso. Você vai se deleitando na palavra de Deus, e aquilo vai se tornando um prazer para a sua vida. Não vai se tornando algo cansativo, enfadonho, em que você fala, ah, não, é muito chato ler, nossa, ler a Bíblia, nossa, tem uns livros aqui que não dá para entender nada, mas se você for aplicando e estudando, você vai sim se apaixonar pela palavra de Deus. E você não vai vir aqui domingo, só domingo, para ter um contato com a Bíblia. Você vai querer ter contato todos os dias, em que o próprio Deus vai se revelando a você, em que o próprio Deus vai falando com você, e você vem aqui somente para receber confirmação do que Deus falou com você durante a semana. Isso é a palavra de Deus. A conduta moral em relação à família. Os homens serão desobedientes aos pais. Se nós não ensinamos os nossos filhos a respeitar a autoridade, quem dirá se ele vai respeitar as autoridades lá fora? É por isso que hoje nós vemos esse cenário que nós temos vivido. Anarquia, confusão. Não respeitam mais professores, autoridades, não respeitam mais ninguém. Às vezes o pai vai lá na escola brigar com o professor por causa do filho. Vai tirar satisfação porque a professora chamou a atenção do filho. Quando nós, como pais, temos que ensinar, você precisa respeitar. Primeiro aqui em casa, você me respeita. Você respeita a professora ou o professor lá na sua escola. Respeite o seu professor, porque lá na frente você vai ter que respeitar o seu chefe. Lá na frente você vai ter que respeitar o seu patrão. Lá na frente você vai ter que respeitar as autoridades desse mundo. Nós precisamos entender o que é autoridade, e a autoridade se ensina dentro da nossa casa. Respeito às pessoas que são mais velhas. Hoje em dia as crianças, elas não têm mais respeito. A Helena começou agora. Eu ficava chamando muita atenção dela, porque ela ficava falando, você. Eu falei, não, eu não sou, eu sou sua mãe. Para você eu sou senhora. A senhora pode, mãe. Ela tem mudado o vocabulário dela. Então às vezes a gente vai, velha. E aí, coroa? Se eu chamasse minha mãe de velha, não vou nem falar, né? Se eu chamasse minha mãe de velha, nunca chamei. Até hoje. Vocês podem perguntar quando ela vier aqui, se eu chamo ela de velha. Ganhava um beliscão bem daqueles, bem adoído mesmo. Os homens serão desafeiçoados, sem amor familiar. Por isso é que hoje em dia, os filhos precisam se converter aos pais e os pais aos filhos. Não tem mais aquela afeição familiar, irmãos. Quantos aqui vieram de famílias que se reuniam todas assim, nos domingos, família grande, primo, tio, tia, cunhados, cunhadas, todos juntos ali. Muitas vezes, quando eu era criança, irmãos, eu amava o Natal, as festividades que tinha, eu amava. Mas depois a gente vai crescendo e a gente vai vendo que às vezes acontecia sim, os problemas entre eles. Mas eles
sabiam contornar, sabiam conversar. Hoje em dia existem brigas entre famílias horrendas que acabam se distanciando e muitas vezes não convivendo mais. Porque as pessoas, elas não querem mais terem problemas. O mundo hoje está ensinando, não, você não pode ter problema, você não precisa ter dor de cabeça. Se isola do mundo. Fica lá preso na internet, fica preso vendo TikTok, YouTube, rede social, fica preso, não tenha relacionamento. Conversa com seu amigo ChatGPT, que ele vai te dar muitos conselhos bons. É isso que o mundo tem ensinado. O relacionamento assim, de amizade, de irmandade, de convivência, ele está deixando de existir. E isso é falta de afeição familiar. E Paulo termina dizendo que os homens serão avarentos. Significa amantes do dinheiro. São pessoas que perdem a sua alma na fartura do que na escassez. Mais pessoas perdem a sua alma na fartura do que na escassez. Tem pessoas que elas começam a enriquecer, elas vão se esquecendo de Deus. Elas começam a ter as coisas. Não, eu comprei uma fazenda lá no Pantanal. Comprei um jatinho. Eu vou para o Pantanal agora, não tenho tempo para ir para a igreja não, tenho que cuidar lá dos meus bois, das minhas cabeças de gado. Vou pegar o meu jatinho aqui, o meu piloto está esperando ali. E as pessoas, elas vão se entretendo tanto com o seu dinheiro, com os bens que elas vão adquirindo, que elas acabam se esquecendo. Tem pessoas, irmãos, a sociedade está tão corrompida. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas se tornam famosas e não conseguem muitas vezes cultuar, porque o homem está endeusando o próprio homem. Existem igrejas aí, que eu não vou citar o nome, que criam muitas vezes uma ala de pessoas very important people, VIP, para que as outras pessoas não interfiram no seu culto. Eu não sei o que é pior, a liderança da igreja ou o povo que não está corretamente ensinado na palavra de Deus e fundamentado. Chega uma pessoa famosa aqui, eu espero que essa igreja esteja bem ensinada. Não sei se algum dia vai chegar alguém. Tem um moço ali, em Glória do Oeste, que é famoso, um jogador de futebol. Se um dia ele vier no culto aqui, será que as pessoas vão querer ficar tirando foto assim, escondido assim? Ou vou falar, não, é um ser humano, deixa ele adorar, se tiver uma oportunidade eu vou lá falar com ele. Às vezes vem ver pregador aqui, famoso. Vem cantor famoso. Nós tivemos o último agora na conferência de jovens que teve alguns anos atrás. O moço não conseguia nem sair, ir embora. Um monte de gente cercando ele lá. O homem querendo ir embora, atrasado para pegar o voo dele. O povo desesperado para tirar uma foto. Eu falei, meu Deus, se fosse esse desespero, para a presença de Deus, estava bom, Um desespero para tirar foto, aqui, e o homem assim saindo e o povo tirando foto aqui. Meu Deus, irmãos, em nome de Jesus, que isso não aconteça no nosso meio. Que nós possamos entender que são homens. Eu estive num almoço em que o pastor Josué Gonçalves estava, E tinha algumas pessoas querendo tirar foto com ele. Não queriam nem deixar o homem comer, almoçar. Eu estava assim, meu Deus, por favor. Que vergonha. Eu estava com vergonha alheia já. Falei, meu Jesus amado. Aí ele levantou, ele queria ir para o quarto dele dormir, tirar a sonequinha depois do almoço. E o povo lá, tira foto, tira foto. E uma hora ele chegou perto da mesa que eu estava, tinha outras pessoas na mesa. Aí ele cumprimentou, graças a paz. Aí
A pessoa tira a foto, ele, agora eu tenho que ir. Aí as pessoas falam, nossa, aquele pastor é muito mal educado, sem educação. Irmãos, mas nós, como povo de Deus, precisamos entender que a palavra de Deus é o mais importante. O único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. E isso precisa ser o cerne da nossa vida. Não homens, não culto a homens, não culto ao dinheiro, não culto aos prazeres mundanos, mas o nosso culto ao Senhor. Nós precisamos entender, não vai dar para mim explanar mais sobre isso, mas nós precisamos entender que o que Paulo está trazendo como cerne dessa mensagem que ele está passando para o seu discípulo, é que isso, nos últimos dias, em que nós entraríamos no período difícil, é que isso estaria acontecendo dentro da igreja, dentro do próprio povo de Deus. E eu quero convidar você a se examinar. Pastora, como é que eu sei, como é que eu luto contra isso, como é que eu tenho essa visão ampliada? Irmãos, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Nada mais, nada menos do que as escrituras, daquilo que o Senhor nos deixou como regra de fé e prática. Não é fácil ser cristão nos últimos dias. A porta é estreita. O caminho é estreito para levar-nos ao céu. E vai chegar dias, irmãos, como o próprio irmão Márcio falou aqui, em que nós viveremos um tempo de perseguição. Se nós passarmos pela tribulação, nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes. E eu preciso dizer para vocês que você, como pai, você precisa ensinar os seus filhos a estar firmes, vigilantes e constantes na palavra de Deus. Esse é o nosso papel como pais. A nossa responsabilidade é fazê-los amar a Jesus como nós amamos. E quando chegar os últimos dias, eles não sejam enganados pelo profeta, grande profeta, pelo anticristo, que vai vir operar sinais e maravilhas, vai enganar até mesmo o povo de Deus, que é Israel, dizendo que é o próprio Messias. Mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, não devemos nos deixar enganar. Nós devemos estar atentos e vigilantes. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Nós precisamos vigiar, irmãos, estar atentos. Senhor, será? Mas eu acredito que Deus, nós não vamos passar pela tribulação, amém. Mas será que se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você está aqui fora dessa lista totalmente? Será que você está pronto para subir? Num piscar de olhos assim? Irmão, você já parou para pensar se nós ficarmos, se Jesus voltar antes mesmo, se nós ficarmos sabendo da palavra de Deus? E se nós passarmos pela tribulação, quando a igreja vai começar a ser perseguida, que o anticristo vai perseguir o povo de Deus implacavelmente, será que nós teremos a firmeza de dizer não? De não negar o nome de Cristo e morrer pelo Evangelho? Será que nós estamos prontos para viver esses tempos? Jesus não voltou, Jesus não começou a tribulação, mas Jesus pode voltar para você hoje. Quantas pessoas têm morrido aí de mal súbito? Eu posso estar falando com vocês aqui hoje, amanhã não estar mais aqui, porque Deus é que é o dono da minha vida. Ele é que sabe, Ele é soberano, Ele é que sabe. Mas nós precisamos estar preparados para qualquer que seja o momento. E todos os dias nós devemos nos preparar, e todos os dias nós devemos ter relacionamento com Ele, para que quando Ele voltar, nós possamos subir, irmãos. Não perca a sua salvação sendo enredado pelas armadilhas de Satanás.
Abra a sua mente, o seu entendimento e o seu coração para a palavra de Deus e entenda o que o Senhor está dizendo. E entenda o que a palavra está nos ofertando. Que o fim está próximo. E que nós precisamos nos consertar e nos arrepender dos nossos pecados todos os dias.